Ok, então sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Temos aqui a Natália, o Emanuel. Nós vamos falar hoje sobre a aula 25 e 26 do módulo B do livro do Capa. Nós vamos resolver as atividades 3 e 4. Essas duas, ou esse módulo, ele fala sobre a área de figuras planas e a relação. Qual que é a relação entre elas? A relação é a seguinte: você tem um lado, é isso aqui que a gente tem que prestar bastante atenção. O lado do quadrado é 2, certo? O lado do quadrado é 2. A área dele é o quê? 2 ao quadrado. Pronto. Então 2 vezes 2 é 4. Beleza, a área dele é 4. Outro quadrado, a área dele é 6. E o lado dele é 6. E a área dele é 6 ao quadrado. Então, esse 6 ao quadrado aqui significa 6 vezes 6, 36. Beleza. E a pergunta é a seguinte: qual é a relação entre os lados e qual é a relação entre as áreas? A relação entre os lados é fácil, porque aqui vai ser lado do quadrado é 6 e do outro é 2. Então, 6 para 2 é 3. Agora, as áreas deles é o quê? É 6 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. E 6 ao quadrado, 6 ao quadrado é exatamente 36. E a área do Q1, ou seja, 2 ao quadrado é 4. Então, a relação de um entre o outro é o quê? É o quadrado da relação entre os lados. Como assim, professor? Deu 3 ao quadrado, ou seja, dá 9. Se você fizer 6 ao quadrado dá 36 e 2 ao quadrado dá 4. Então, 36 dividido para 4 é 9. Então, a relação entre os lados, ou seja, entre o lado do quadrado e entre a área dele, é que a razão do lado é o quadrado da área. Então, o quadrado da área é a razão do lado, e é essa a ideia. Então, as semelhanças deles quer dizer o quê? Quer dizer que você tem possibilidade de encontrar esse valor sem ter realmente a lateral dele, tendo apenas a razão. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Tem a este lá. Vamos ver se a este vai entrar aqui. Olá. Boa noite. Ainda não? Não, né? Ok. Entrou. Estela, seja bem-vinda. Tá? Seja bem-vinda. Vamos lá. Exercício 3, exercício 4, para a gente encerrar, então, aqui o nosso módulo. Nós estamos na página 32 do livro 4, capa 4, tá certo? Página 32, agora estamos na página 33. E nós estamos falando sobre áreas dessas figuras. Então, vamos aqui ao exercício 3. O senhor vai ler ele com vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir ler junto aqui. Então, um problema da FGV diz assim: a figura indica uma circunferência de diâmetro AB igual a 8 e sem por o triângulo equilátero ABC. Equilátero quer dizer que tem as mesmas medidas, ou seja, os mesmos tamanhos. E aí você já descobre algumas coisas aqui, porque se a medida AB, se a medida B é 8, então tanto AC quanto BC também vale 8, tá certo? Também vale 8, a gente já tira essas dicas aí. E aí diz o seguinte, os pontos D e E pertencem à circunferência, com D em AC e E em BC. Então, o D está aqui em AC e o B e o E está em BC. A pergunta é a seguinte: em centímetros quadrados, qual a região destacada? Ou seja, qual que é essa ponta aqui do triângulo? Essa ideia que a gente vai caçar aqui é trigonometria aplicada. Deixa o professor levar aqui no point. Eu estava em outra aula aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Aqui, ok. Beleza. Então, olha, qualquer coisa você pode abrir o microfone aí e perguntar, tá? Então, o que nós vamos ver aqui agora é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem, nós temos um triângulo equilátero. É isso que a gente tem aqui, triângulo equilátero.
Aí nós temos também algo importantíssimo aqui, que é a área desse triângulo equilátero. Então, se é 8, ou seja, se tudo aqui é 8, ó, se toda essa parte aqui vale 8, deixa o professor destacar ele aqui. Vou pegar aqui esse vermelho aqui. Ele disse, ó, que de A até B aqui, esse pedaço aqui todinho aqui, ó, vale 8. Então, se tudo isso aqui vale 8, a gente pode dividir ele, ó, 4 e 4. Então, esse triângulo equilátero, ele pode ser subdividido em outros 4 triângulos de mesmos tamanhos. De mesmo tamanho. É isso que a gente está vendo aqui, então, ó. Você pode ver que ele tirou, ó, o primeiro triângulo, o segundo, o terceiro triângulo, e aqui nós temos o quarto triângulo. Nesse quarto triângulo aqui que eu tenho, ó, nesse quarto triângulo aqui que eu tenho exatamente essa partezinha aqui que tira da área dele, ó. Então é isso que a gente vai fazer, tá certo? É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, ó. A região destacada entre 2 e 4, certo? A área da figura do triângulo ABC é meio, certo? A diferença entre elas, a área da figura ABC é meio, e a área do setor circular é 60 graus e de raio 4. Então, esse raio aqui, ó, raio 4. E o setor circular, que é esse pedacinho aqui, ó, é 60 graus. Porque como ele é equilátero, ele é todo 60 graus. Então, ele tem 60 graus aqui, ó. Deixa o professor colocar aqui. Opa. Vou pegar isso aqui. Beleza. Eu vou só destacar, deixa eu tirar ele aqui de dentro. Beleza. Okay. Então tá aqui o triângulo que a gente está caçando, esse pedacinho aqui que a gente está caçando. E aí você pode encontrar a área da circunferência. Professor, como que é a área da circunferência? A área da circunferência é πr ao quadrado, certo? Só que aqui eu tenho só 60 graus. πr ao quadrado para 360 graus. E qual que é a relação entre 60 graus? A relação de 60 graus é 1 para 6. Então, por isso que ele colocou aqui, ó, 360 por 360. Mas daqui a pouco a gente fala sobre aquele. A relação é 1 para 6. Então, o que eu vou fazer, então? A dica é a seguinte. Eu já sei qual que é a área do triângulo total aqui. Eu sei quanto que é a área dele. Equilátero. É só fazer aquela dica, né? É só fazer o quê? Ó, a área total aqui, que é esse 8, tá? Ó, 8. A área da, ou seja, o valor da base vezes o valor da altura, tá? Como eu não tenho altura, eu posso usar a regra, raiz de 3 sobre 4. Então, para achar a área de um triângulo equilátero, é raiz de 3 sobre 4. Professor, por que esse raiz de 3 aqui e por que esse 4? Porque aqui eu tenho 60 graus. Tem 60 graus. Então, eu estou considerando esses 60 graus aqui, para me achar essa altura, o valor da altura. Tá? Então, seno é o oposto, né? Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 4. Então, estou fazendo a relação entre essa altura. Então, vamos lá. Metade da área, ó, 8, raiz de 3 sobre 4, que é o triângulo maior, porque você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter esse mais esse, que a gente vai retirar. Deixa eu pintar eles aqui. Ó, esse camaradinho aqui, esse daqui, ó, a gente vai retirar ele. E esse aqui também a gente vai retirar ele. Vamos calcular a área total do triângulo. A área total do triângulo é o quê? É 8, que é a base, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a gente achou a área total. E a gente vai retirar dessa área total essa área circular aqui, ó. Deixa eu pegar um pincel de outra cor. Essa área circular aqui. Ó. Esse pedacinho vermelho que o professor tá tirando aqui, ó. Ó, esse pedacinho vermelho. Certo? Com esse pedacinho aqui, ó. Certo? Então, pronto. Ó, se eu já retirei isso daqui, ou seja, eu fiz a metade só da área, eu não fiz a área completa, eu fiz só a metade da área, ou seja, eu só calculei só isso daqui, e tirando esse pedacinho do setor circular aqui, ó, que o professor grifou de vermelho aqui, eu vou encontrar essa área de baixo. Então, a gente faz por exclusão.
é um problema muito legal da matemática. E aí, para a gente fazer isso aí, é só a gente fazer o seguinte. Como eu sei que a área total do círculo é πr ao quadrado, e aqui eu não tenho um círculo completo, eu tenho só 60 graus. Então, eu vou fazer πr ao quadrado, ou seja, o raio é 4, né? Π vezes o raio ao quadrado, vezes 60 graus dividido por 360. Esse 60 graus dividido por 360, a gente poderia substituir ele, deixa o professor pegar aqui e colocar ali. Ó, a gente poderia substituir ele por 1/4. Tá? Então, o que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando, ó, essa área que o professor pintou de vermelho aqui. Deixa eu clicar mais aqui. Aqui, ó. Toda essa área que está de vermelho aqui. Menos esse setor circular aqui de cima. Esse setorzinho circular aqui de 60 graus. Então, o que ele coloca aqui pra gente, ó, 60 sobre 360, deixa eu puxar esse 360 um pouquinho mais para lá. Ó, esse 60 sobre 360, você poderia cortar ele e colocar 1/4, um sexto, me perdoa, 1/6, porque 1/6 é 60 sobre 360, ou seja, é 1/6. Se você simplificar aqui por 60 por 60, dá 1/6. Então, é isso que a gente faz para calcular o setor circular, tá? Então, vamos voltar aqui, e aí, bem fácil, ó. 8 ao quadrado é a nossa base, né? Vezes raiz de 3 sobre 4. É assim que a gente faz para calcular a área de um triângulo equilátero. Essa metade aqui, porque eu vou calcular só a metade, esses dois azuis aqui, eu já tirei ele fora, tá? Então, a formulazinha para triângulo, vou colocar de preto aqui, para ficar mais destacado. Triângulo. Triângulo. Equilátero. A formulazinha para o triângulo equilátero é L ao quadrado. Vou colocar aqui na frente. L. Vou colocar assim. L ao quadrado. L ao quadrado. Multiplica vezes raiz de 3. Deixa o professor copiar a raiz de 3 aqui para ficar bem bonitinho. Raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 sobre 4. Deixa eu colocar bem certinho aqui. Então é assim que a gente faz para calcular a área do triângulo equilátero. Deixa eu colocar aqui um quadradinho aqui. Eu quero destacar isso aqui. Eu gostaria que você anotasse isso aí no seu material. Isto. Tá? Então, isso daqui que a gente acabou de construir aqui é a área do triângulo equilátero. Tá? Do triângulo equilátero. A metade significa que eu vou calcular só a metade da figura. Menos o setor circular, que é esse setor circular que eu tenho aqui, ó. Setor circular já aprendemos. Π vezes R ao quadrado, tá? Então, nós temos aqui π vezes o raio ao quadrado. O raio é 4, né? O raio é 4. Desse setor circular aqui, tá? Que vai do centro até a borda, ó, do centro até a borda, do centro até a borda, tem sempre o mesmo valor, então é 4. Vezes 60 sobre 36. O que é 60, professor? 60 graus. 60 graus sobre 360. Então, o cálculo disso vai dar o quê? O cálculo disso vai dar exatamente isso aqui que o professor vai pegar para vocês agora. O cálculo disso vai dar isso aqui, ó. Tá? Vai dar exatamente essa proposição. Então, metade, ó, metade de 8 ao quadrado vezes raiz de 3. Então, aqui eu tenho 8 vezes 8, 2 vezes 4 dá 8. Eu vou cancelar o 8 de cima com o 8 de baixo. Então, eu fiquei só 8 raiz de 3 em cima. Beleza. E aqui na frente, eu vou ter o quê? 4 ao quadrado é 16, né? E 60, então vai dar 16 sobre 36. Né? Ok? Então, porque no final eu vou fazer 1 sobre 6 aqui, ó.
certo? E aí, então, eu tenho o quê? Eu tenho 8 sobre 3, então eu tenho essa subtração aqui. E eu tenho alguma coisa em comum nesses dois termos aqui. E o que está em comum nesses dois termos é o número 8. Aí o número 8 foi colocado externamente, ou seja, foi colocado ele aqui do lado de fora, ó, em evidência. A gente chama isso de evidência, né? Tá? Então, essa é a proposta que ele deu aqui nesse exercício. Era um exercício que dependia de a gente entender um pouquinho mais sobre as fórmulas, mas nada muito complexo. Você pode ver que ele dividiu a figura em 4 partes grandes, tá? Ele falou que é equilátero. Sempre que tiver um triângulo equilátero, você pode fazer isso, ou seja, você pode dividir ele, subdividir. Todos os triângulos equiláteros, eles têm 60 graus em cada uma das suas pontas, tá certo? Em cada um dos seus vértices, né? Vamos falar o português, ou pelo menos o matematiquês, certo aqui. Ele falou de setor circular. Como que eu calculo o setor circular? É a mesma coisa que você faz para calcular o círculo. É π vezes r ao quadrado. Só que o setor eu pego o ângulo que ele está. Ah, ele tem 20 graus, então é 20 sobre 360. Ah, não, ele tem 120 graus, então é 120 sobre 360. No nosso caso, ele tinha 60, então ficou 60 sobre 360. Tá bom? Deu para entender, Nath? Eduardo? Emanuel? Emanuel? Ok? Beleza. Qualquer coisa pode abrir o microfone e falar, tá bom? Deixa eu pegar o outro exercício aqui e a gente vai comentando já sobre ele. Então, esse daqui era o exercício 3. Ah, o exercício 4, ele é bem tranquilo, bem de boa. Ó, ele diz desse pedacinho aqui de cima, ó. INSPER. Então, ele diz que existem duas retas, A e Q, elas se interceptam no ponto T, tá? Nesse ponto T aqui. E diz ainda alguma coisa interessante, ó. Diz que do lado CD, o retângulo ABC, os segmentos P e Q são paralelos, conforme mostra a figura. Isso aqui, o professor queria desenhar algo com vocês só para expandir um pouquinho o conhecimento de vocês. Não é que só para expandir o conhecimento de vocês. Eu vou só colocar o GeoGebra aqui para abrir. Enquanto ele abre ali, a gente continua lendo o problema nosso. Ó, sabendo que 3 vezes QT é igual a 2 vezes TA. Então, 3 vezes o QT, ó, Q até T aqui, é 2 vezes TA. Ok? Se esse camaradinho aqui fica multiplicado por 3, ele é igual a esse camaradinho aqui multiplicado por 2. Então, é isso que ele está falando aqui. Tá? E que a área do triângulo PQT, ó, o triângulo PQT é 12 centímetros quadrados. Deixa eu voltar aqui. Aí ele abriu. Beleza. O professor só vai desenhar algo aqui para vocês no GeoGebra. Eu quero conversar com vocês sobre esse polígono. Então, vamos fazer um polígono regular. Então, vamos colocar um polígono aqui, ó. 2, 6, tem 4 vértices. Fechou. Então, esse daqui é um quadrado. Ah, professor, um quadrado, tudo bem, eu já sei que isso é um quadrado. O professor vai colocar um ponto em cima dessa linha aqui, ó. Em cima dessa linha de cima aqui, tá? Esse quadrado, ele vai de 2 até 6, né? Deixa eu desenhar outro quadrado diferente aqui. Desenhar. Eu quero ele... Vamos começar no 0 aqui, ele fica mais fácil. Do 0 até o 5. Beleza. Então aqui nós temos 5 por 5. Então ele é um quadrado de 25 centímetros, se for em centímetros, é 25 centímetros quadrados. Eu vou desenhar, vou colocar um ponto bem em cima nele aqui, ó. Bem aqui, um ponto bem aqui. E aí eu vou desenhar uma outra figura agora, um polígono. Vou desenhar um triângulo aqui, ó. Ó, AEBA. Então esse aqui é um triângulo. E esse triângulo, ele tem área, ó. Ele apareceu aqui, ó. Polígono 2 tem área 12, tá? Então esse aqui é o nosso polígono 2, tá? Então, nosso polígono 2 tem área 12. E o nosso polígono 1 tem área 25, ó. Ó, polígono 1 é o de dentro, tá? Esse de dentro aqui, ó. É o nosso polígono 1, tá bom? Então,
Para essa figura que a gente acabou de desenhar aqui, AEBA, que é o nosso polígono, o professor pode fazer a seguinte coisa, ó. Ele tem área 12,5. Por que 12,5, professor? Porque ele é um triângulo, então ele é metade do quadrado. E se eu pegar esse Ezinho e levar lá no C, ó, o que vai dar? Ó? A área dele não muda, ó. A área dele continua 12,5. E se eu pegar ele de novo e trazer ele aqui para o centro? Ó, a área dele não muda, tá vendo? Ou seja, então se você tem alguma coisa, se você tem um objeto e uma linha em cima onde ele possa percorrer, a base dele não mudando, essa base dele aqui não muda de tamanho, se ela não muda de tamanho, então ele não muda de área. Tá? Então, se a base não mudar de tamanho, ele não muda de área. Tá bom? Ou seja, ó, ele continua percorrendo essa mesma linha em cima. É um conhecimento que a gente até sabe disso, mas acaba se perdendo. Tá? Então, se você permanecer a mesma base não importa, e a mesma altura, não importa o tipo de triângulo, você vai ter sempre a mesma área para ele. Tá? Ele pode ir infinito aqui para frente. Aqui. Inclusive, essa linha aqui poderia ser uma outra linha. Exemplo, se eu quisesse excluir esse segmento de baixo aqui, apagar ele, né? Então, eu podia ter meu triângulo aqui, e esse triângulo ele percorria outra linha. Então, ele ficaria um triângulo mais escaleno, assim, um triângulo mais deitado, e mesmo assim ele teria a mesma área. Vamos voltar ali para o nosso probleminha. Deixa eu só colocar um cabo aqui. Tô sem estagiário. Oh, brincadeira. Eu tô aqui nesse home office aqui. Vamos lá. Aí, pronto. Beleza. E aí, nós temos o seguinte, ó. É correto concluir que a área do retângulo ABCD, esse triângulo ABCD, em centímetros quadrados é quanto? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, primeira coisa que ele fala que no enunciado, deixa o professor pegar esse aqui e levar para outro. Se eu pegar esse aqui e levar para o nosso point ali, fica mais fácil para a gente falar sobre. Isto. Coloca no point que a gente conversa sobre ele. Deixa eu só apagar aqui essa resolução 3. Beleza. Beleza. Então, ó, tá aqui nossa figura, tá certo? E o que ele diz sobre a figura? Primeira coisa, então, ele diz que esse AT aqui, ó, esse AT ou esse QT aqui, se eu multiplicar QT por 3, eu posso fazer a mesma coisa com TA por 2. Ou seja, existe uma proporção, é isso que ele está dizendo aqui pra gente, ó. Existe uma proporção entre esse seu QT e entre esse seu TA. É isso que a gente vai usar então. Então, se AT é igual a 3 meios de QT, então nós vamos fazer o seguinte, ó. AB e PQ são paralelos, tá? AB e PQ são paralelos. E aí a gente tem... Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui, que já fez 2 vezes o barulhinho. A Yasmin. Yasmin, seja bem-vinda. Isto. Sejam bem-vindos. Ok, vamos voltar ali. Então nós estamos aqui, ó. Então, nesse exercício 4 aqui diz o seguinte, ó, 3 vezes QT é igual a 2 vezes TA. Então a gente fez o quê? A gente colocou isso na ordem, tá? Então AT vale 3 meios de QT. Pronto, fechou. PQ e AB são paralelos. Então os triângulos BAT, ó,
Deixa eu riscar esse triângulo para você, que é um triângulo importante. B, B, A, T. Tô falando desse triângulo aqui, ó. B, A, T. Ó, as bases são as mesmas. Lembra que o professor estava mostrando para você agora há pouco? A base é a mesma. E eu modifico só a parte de cima. Olha, vamos lá, vamos imaginar isso. São semelhantes. Então, nós temos o seguinte, ó. Esse triângulo de baixo, ele é semelhante ao de cima. De que forma ele é semelhante, professor? Pela semelhança que a gente acabou de encontrar. A gente não tem a semelhança entre as laterais, ó. TQ, aqui, ó, essa semelhança, esse TQ e esse AT aqui, ó, ou TA e QT, não são semelhantes, que ele acabou de falar? Ele não disse que se você multiplicar o QT por 3 e o AT por 2, eles não ficam iguais? Então essa é a razão de semelhança que a gente vai utilizar. Utilizando essa razão de semelhança, a gente tem o seguinte. Observe o que o professor acabou de mostrar para você ali. Deixa eu ver se o GeoGebra está aberto ainda. Está aberto ainda. Então, ó, esse ponto aqui de cima, ele está aqui assim, ó. Então, deixa eu diminuir ele aqui. Eu vou continuar aquela retinha ali. Eu sei que vai ficar claro para vocês isso. O que o professor quer aqui é facilitar ao máximo o entendimento de vocês. Então, imagina essa reta aqui. Beleza. Imagina agora outra reta aqui. Beleza. Ó, o professor está fazendo igual tá no problema lá. Ou mais ou menos como está no problema lá. Tá? E aí tem um pedacinho aqui, tem um ponto aqui, tem outro ponto aqui, e aí ele fecha aquele ponto ali como sendo um polígono, né? Então ele fecha aqui, ó, como sendo um polígono. Beleza. E esse polígono tem relação com a parte de baixo, tá? Então imagina aí que você tem exatamente esse polígono aqui, ou essa ideia aqui naquele problema lá. E eu quero que você olhe aqui esse polígono aqui, ó, esse polígono 3. Esse polígono 3 aqui, ele tem área, ó, 0,88. Vamos colocar a área um pouquinho maior aqui. Vamos trocar a área dele aqui. Opa. Eu tô com o mouse aqui, eu mando ele para cima e vai para baixo. Então, vamos colocar o polígono aqui, mais ou menos aqui assim. Ok. Então, ó, observe que a área dele é 96 agora, ó. 96. Tá quase próximo de 1. Pronto. A área dele é 1. Pronto, consegui. Então, se a área do polígono 3 é 1, o que você pode fazer, professor, para ajudar a gente? Eu posso fazer isso aqui, ó. Imagina se eu pegar isso aqui e fazer isso, ó. Ah, mentira! Essa aula é fantástica demais, viu? Tá vendo, ó? Olha que legal. Nath, ó, que legal. Vocês todos estão aí. Ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô mudando a posição desse triângulo de baixo, mas ele também muda a posição do de cima. E o de cima continua a mesma área. Olha lá, a área dele é 1. Professor, se você colocar ele aqui no cantinho, continua sendo a área 1. E se colocar no cantinho de lá, continua sendo a área 1. Então, essas são as relações que a gente tem entre o triângulo de cima com o triângulo de baixo. E, e pronto, já resolvemos o problema. Já está resolvido o nosso probleminha que a gente estava tentando acertar aqui. Então, vamos lá. Já dito isso, ou seja, se eu posso mudar ele para cá ou para lá, eu posso. Inclusive, se eu chegar no cantinho que eu sei que é a figura de baixo, é exatamente a metade da área, ó, tá vendo? O triângulo é a metade da área do de cima, beleza? Então eu vou achar a área desse triângulo e eu já acho a área da figura de baixo. Então, beleza. Ó. Se eu colocar o triângulo de cima sobre o triângulo de baixo, e o que é o triângulo? Metade da área da base vezes a altura. É isso que é o nosso triângulo. Então, nós temos o seguinte, ó. AT sobre QT vezes BT sobre PT. O que é isso aqui, professor? Ó, AT, desculpa. AT, esse AT aqui é a nossa lateralzinha aqui, ó, AT. E esse QT aqui é a nossa lateralzinha QT de cima, ó. Tá vendo? Ó, essas são semelhantes. E qual outra, professor? BT e TP. Então também são semelhantes. Qual que é a semelhança entre elas? É essa pergunta que a gente faz. Qual é a semelhança entre elas? A semelhança entre elas é 3 meios. E aí você lembra lá da aula que a gente acabou de falar.
tá? Eu quero fazer a área dele agora, a área. Então, 3 meios vezes 3 meios. Então, eu encontrei 9 quartos. Então, essa é a semelhança entre o triângulo de cima e o triângulo de baixo, 9 quartos. Como a área do triângulo PQT é 12, ou seja, essa área desse pequenininho aqui, ela é 12, então o que a gente vai ter? Ó? Deixa o professor tirar daqui, eu vou colocar lá em cima para você. Vou colocar aqui em cima para você. Ó, como a área desse pequenininho aqui no enunciado, ele diz que é 12, ó, tá aqui, ó, tá bem aqui, ó, explícita aqui, ó, PQT aqui, ó, tá? Então ele diz aqui que a área é 12. Se ele diz pra gente que essa área aqui, ela é 12, então é correto concluir que a área do quadrado maior vai ser quanto? Então eu vou achar a área desse triângulo e eu já só dobrar eu achar a área do maior. Então a área é o quê? Ó, 9 quartos, eu acabei de encontrar aqui, ó. Acabei de encontrar aqui, ó. Tá? Através do AT e PT é relacionada a TB. A relação dela é 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 sobre 3 vezes 3 sobre 2, 3 vezes 3, a gente multiplica reto. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4. Então, dá 9 sobre 4. Se eu tenho essa relação que é 9 sobre 4, então, e eu tenho que a área do triângulo menor é 12, então vou multiplicar por 9 e dividir para 4. Então, vai ficar 12 para 4 é 3, 3 vezes 9 é 27. Então, a área do triângulo menor, deixa eu colocar uma laranjada, ó, a área do triângulo menor é 27, certo? Ó, se o triângulo menor vale 12, o outro triângulo vai valer 27, que é esse triângulo vermelho aqui. Então, se o de cima é 12, esse triângulo vermelho aqui vale 27. A área da figura, ou seja, a área desse quadrilátero aqui, que é desse retângulo, é o dobro. Por que é o dobro, professor? O professor acabou de mostrar para você aqui na figurinha. Ó, tá vendo? Ó? Aqui nós temos 5 por 5, ou seja, nós temos 25. E a área, tá certo? A gente acabou de encontrar a área dele. Então seria 12,5, a área do quadradão grandão vai ser 25, porque ele ocupa exatamente a metade do quadrado, ó, tá vendo? Ó? A metade do quadrado. Então as bases dele estão nos vértices do quadrado, e essa parte de cima aqui, ele está movimentando aqui em cima, ó. Mas não importa a posição, ele sempre vai ser a metade do quadrado. Tá bom? E aí, a gente tem então que a área do quadrado, do retângulo, vai ser exatamente 54. Por quê, professor? Porque a gente vai multiplicar esse valor aqui por 2. Tá bom? Eu espero ter ficado bem nítido. O professor aqui lembrou de algumas aulas aqui legais de geometria. É muito bacana essa ideia aqui de trabalhar com um programa de geometria. Mas se tiver alguma dúvida nessa questão aqui, pode falar aí, deixa eu voltar aqui e conversar com vocês. Relações de semelhança. Deu para entender? Sim, sim, Nath. Nath, qual exercício agora vocês querem fazer? Essa aula aqui foi a aula de hoje, né? Nós terminamos exercício 3, exercício 4 da aula 25 e 26. Nós temos ainda a parte A, ficou alguns exercícios para trás aí. Pega aí a sua apostila, vê o que vocês querem aí para a gente resolver. A gente ficou 2 semanas sem a nossa live por causa do simulado. O professor tem PA, tem PG e tem circunferência. Dessa apostila ainda não, da outra apostila. Da outra. Da outra tem PA e nessa aqui tem PG. Nessa tem PG, né? Então vamos colocar em dias essa daqui e a gente, se der tempo, a gente coloca a outra também. A parte de PG aqui a gente não resolveu nenhuma ainda. Não. Nós estamos na página 6, então. É isso, né? Isso. Então vamos lá na página 6, meninos, para a gente resolver as questões aqui de PG, progressão geométrica. Tá bom? A progressão geométrica é tchuk-tchuk, é tudo de bom, é muito legal. Progressão geométrica são multiplicações sucessivas, tá?
Então coloca na sua cabeça sempre que multiplicações sucessivas. Inclusive, progressão geométrica é muito aplicável a juros compostos, tá? Então, quando você tem um montante que você vai levar para alguns anos futuros, se você aplica juros compostos nela, então é a progressão geométrica que calcula isso. É bem interessante quando o professor utiliza isso aqui junto com matemática financeira, fica bem legal. Então, vamos lá, exercício 1 de progressão geométrica. Nós temos aqui a soma dos termos, tá? Soma dos termos. E nós temos também como que você encontra os termos. Então, o último termo, ou seja, o enésimo termo será igual ao primeiro termo, o termo A1, que a gente chama, que multiplica Q n menos 1. Por que n menos 1? Porque se eu quero caçar o primeiro termo, então eu vou ter Q elevado a zero. E Q elevado a zero é 1. Então eu já achei o primeiro termo. Né? Se eu quiser caçar o termo 2, então eu vou ter Q elevado a 1. Então o Q sempre vai ser n menos 1, ou seja, vai ser, se eu quero achar o termo 50, eu vou levar o Q 49. Tá? Então isso é importante para você ter na sua mente aí. Facilita. Facilita bastante. Então, ó, exercício 1. Considere o padrão de construção dos desenhos abaixo. Era um quadradinho. Aí depois ficou 5, né? Aí depois ficou 5 vezes 5, tá? E assim sucessivamente. Na primeira etapa, há um único quadrado. Na segunda etapa, esse quadrado foi dividido em 9 outros quadrados, tal, né? Sendo o quadrado deles retirados, como indica na figura. Na etapa 3, os seguintes processos repetidos em cada um dos quadrados na etapa anterior. Nessas condições, a área restante, a área restante na etapa 5 é. Então, você tem essa área. Desse mesmo quadrado aqui, se retira esses quadrados, certo? Esse mesmo quadrado. Depois retira mais quadrados, ó, tá vendo? Então tá retirando-se quadrados, vários quadrados, está sendo retirado dessa mesma área aqui. E ele pergunta qual que vai ser a área restante para isso daqui. E aí como a gente calcula? A gente calcula exatamente em PG. Imaginando ou tentando encontrar aqui uma propriedade que seja particular disso daqui. Então tá vendo que existe algo que vai aumentando progressivamente. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a gente quer achar o termo 5, ó, se eu quero achar o termo 5, então o Q vai ser elevado a 4. O professor acabou de falar isso para vocês anteriormente. Eu tenho que o termo A1 é 1 e a razão é 5 para 9. Tá? A razão é 5 nonos. Por que 5 nonos, professor? Como que eu sei? Como que eu sei que é 5 nonos? Ó, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados. Certo? Beleza? E primeiro, 5 quadrados. 9, tá? E assim sucessivamente. Então, ele dá pra gente já a ideia da nossa razão, tá? E como que você acha uma razão? A razão é achada assim, ó. Ó, exemplo, você tem 3, depois você tem 9, depois você tem 27. Como que você acha a razão desses termos? É só você pegar o Q3 dividir pelo Q2, tá? Então, se você tem uma progressão assim, 1, 3, 9, 27, 81. Então, se você pegar 27 e dividir para 9, você acha 3. Se você pegar 9 e dividir para 3, você acha 3. Deixa eu escrever isso daqui que fica mais fácil para você. Vamos escrever isso que é importante. Vamos aqui no point aqui. Aqui. Qualquer coisa pode abrir o microfone aí e perguntar, tá bom? O professor, quando entra no point aqui, meio que some a telinha de vocês ali. Ó, imagina essa progressão geométrica aqui, essa PG. 1, 3, 9, 27, 81, tá? Os pontinhos e sucessivamente, certo? Como que eu acho a minha razão? Como que eu acho a razão? Tá? A razão é o A3 dividido pelo A2, tá? Então é esse A3
dividido pelo A2. Vamos escrever A2 aqui. Então, a razão sempre é dessa forma aqui. Como que você acha a razão? A razão é 9, o A3 é 9, ó. Você tem o A1, o A2 e o A3. 9 dividido por A2, que é 3. Então, 9 dividido por 3 é 3, a razão é 3. Se você fizer a mesma coisa com números sucessivos, vai dar sempre a mesma coisa, ó. 81 dividido por 27 também é 3, tá? Então, você sempre vai fazer essa divisão para você achar a razão. Então, o primeiro termo é 1 e a razão ele é 5 sobre 9. E foi isso que foi dito para a gente. O primeiro termo foi tirado 5, o segundo termo foi tirado 9 e assim sucessivamente. Tá? Então a gente tem 5 sobre 9. E a gente quer encontrar o A5. Lembrando lá, para a gente encontrar o termo A50, a gente eleva o Q a 49, porque é N menos 1. Se você quer encontrar o termo A100, você eleva o Q a 99, porque é N menos 1. Então, fazendo esse cálculo, vai ficar bem simples, ó. Se o primeiro termo era 1, aí eu tenho... Deixa o professor levar isso aqui lá para cima. Quero... Ó. Então, eu tenho aqui 5 sobre 9, 5 elevado a 4 e 9 elevado a 4. 5 elevado a 4 vai ser 5 vezes 5 vezes 5, até dar 625, tá? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, né? E 125 vezes 5, 625. Igual 9 também. O 9 vai dar 6.561. Tá bom? Essa questão é bem legalzinha, bem interessante de se fazer. Alguma pergunta em relação à questão de número 1? Professor, deixa eu te perguntar. Pode falar. Essa etapa 3 aqui seria assim: etapa 1 seria 1, etapa 2 seria 5, e Isso. etapa 3 seria o quê? 9. 9. Mas tá, 9 por que aqui seria? Eu não tô conseguindo visualizar. Seria 9 porque tem 9 pintados. Não entendi. Que são 9 quadradinhos? São, ó, a etapa 1 é um único quadrado. Sim. A etapa 2 é quantos quadradinhos? 5. 5, né? É isso que ele diz, não é? É. A etapa... Certo? Sim. Aí a 3. A etapa 3, ó, essa etapa aqui, ó. Quantos quadradinhos são? Tem que contar cada um desse pequenininho? Isso, isso. Ó, vamos Aí seria 5 vezes 5. aqui nessa diagonalzinha aqui. O foi 25, então aqui tem 25, não tem? Mas quanto que vale essa lateralzinha aqui? Quanto vale essa lateral? 1, Lateral. 2, 3, tá? Aqui, ó, deixa eu copiar isso aqui e eu vou colocar lá. Vamos para a etapa 3. Aqui. Ó, então você tem, ó. Eu vou juntar eles aqui. Se você pudesse colocar aqui, ó. Se você pudesse colocar aqui, ó. Aqui seria 1. Ó. Deixa eu trocar o tamanho aqui. Já tá trocado. Ó. 1, 2, 3. Aqui você tem outro, ó. Mais 3. E aqui você tem mais 1, 2, 3. Tá certo? Uhum, vai ter Então deu 9. 9. Deu 9. Perfeito. Então pronto. Certo. Então você entendeu. Aqui vai ser 9 por 9. Certo? Entendi. Tinha que ter quantos quadrados? Tinha que ter 81 quadrados, certo? Uhum. Então vamos lá. Desculpa, eu achei que tinha ficado claro e não ficou claro. Quantos quadradinhos você tem agora aqui? Não tem 25? Não é 5 vezes 5? Uhum. Então você tem 25 sobre 25 sobre 9 vezes 9 é quanto mesmo? Você tinha que ter quantos ao todo? 81, né? 81.
É isso mesmo, Nath. É 81. Tem que Vai ter ser 81. vai ficar 5 sobre 9. Isso. Desculpa, eu achei que. O professor. Porque a mente estava pensando lá na frente e eu não posso pular processo mesmo, não. É bom que vocês perguntam, viu? Eu gosto quando vocês perguntam. Então ficou 25 sobre 81. E o que é 25 sobre 81? É 5 sobre 9. Por isso que o professor falou: ó, o primeiro é 5 e esse é 9. E aí. E continuei a conta e não te expliquei por que era 5 sobre 9 a razão. Deu para entender agora? Tá, mas aí a etapa 3 vai ficar só 9. Seria isso? Ou Não, não? é a razão. A gente está falando a razão entre os quadrados. Ó, a pergunta é essa daqui, ó. A razão entre os quadrados que tinha que ter e que não tem. Ó, na etapa 3, o processo é repetido, cada quadrado. Tá. Ó, sendo quadrados deles retirados, como indica na figura. Então, o que ele quer saber é o seguinte: ó, nessas condições, a área restante da etapa é quanto? Então, você vai ter os quadrados existentes sobre os quadrados retirados, Entendi. tá? Eu tinha que Uhum. ter quantos quadrados aqui? Eu tinha que ter 9 quadrados. Só que eu só tenho 5. 5, tá certo? Uhum. Beleza? Então eu tenho 5 sobre 9. E aqui? E aqui? Mantém também a mesma proporção. Lembra que a gente acabou de fazer ali, ó? A gente não fez aqui, ó? Tinha que ter 81, não tinha? Só que a gente só Uhum. tem 25, que é o mesmo 5 sobre 9. Então manteve a proporção desse para esse. E assim sucessivamente. Então ele quer saber na quinta etapa como que vai ser isso. Ou seja, quantos quadrados você teria que ter e quantos realmente você tem. Uhum. Tá bom? Ficou claro agora? Ficou, agora ficou. Beleza. Ótimo. Vamos lá, então. Vamos à nossa questão 2. Ó, a figura a seguir é uma representação do sistema solar. Tá, beleza. Tá. Aí diz o seguinte, ó. Em 1766, o astrônomo George Tenzi observou que a distância heliocêntrica dos planetas, até conhecidos no cinturão de asteroides, cinturão de Órion, né, obedeciam uma boa aproximação a um padrão conhecido como hoje como Titus-Bode. Segundo esse padrão, o partir do planeta Vênus, incluindo o cinturão de asteroides, subtraindo-se 0,4 das distâncias, aqui é importante, tá? Das distâncias heliocêntricas, em uma unidade astronômica, obtém-se uma progressão geométrica com um termo inicial de 0,3 e de razão 2. Então, a distância da Terra ao Sol, por exemplo, é aproximadamente uma unidade astronômica. Neste caso, é 1 menos 0,4, que é igual a 0,3 vezes 2. Beleza. Determine, segundo a lei de Titus-Bode, a distância heliocêntrica em unidade astronômica do planeta Júpiter. Tá? Então é só para a gente brincar aqui com os números. E aqui vai ficar o seguinte, ó. Professor, eu vou fazer aqui, vamos aumentar aqui. Aí se a gente não entender, a gente vai falar. Ó, primeiro, nós temos Vênus. Então vamos lá, ó. Vênus. Depois Terra. Porque ele diz aqui que tem que começar em Vênus, ó. Planeta tá, a partir de Vênus, ó. Ele não considera Mercúrio, ó, a partir de Vênus. Tá bom? E incluindo o cinturão também, ó. Tem que incluir o cinturão. O cinturão não é um planeta, mas tem que incluir ele também, ó. Incluindo o cinturão. Beleza. Então, dito isso, vamos lá. Vênus é 1, Terra é 2, Marte é 3, o cinturão vai ser o 4 e Júpiter vai ser o 5. E ele pergunta sobre Júpiter, tá certo? Então, vamos fazer o cálculo aqui em relação a Júpiter. Então, nós vamos calcular a distância. Então, a distância de n menos 0,4, que é isso que foi feito aqui, ó. Uma unidade astronômica menos 0,4 é igual a n. Mas também a n é 0,3 vezes 2 elevado a n menos 1, que é isso aqui que a gente tem como fórmula da nossa PG. Como nós temos que o n vale 5, então é só substituir, tá? Então vamos só substituir aqui, 5. Vai ficar 5 menos 2, ou seja, eu quero encontrar o quinto termo. Então eu vou elevar o 2 ao número 4. Professor, deixa eu usar ali, ó. Fica mais fácil. Acho que fica mais fácil para a gente mexer nessas partes aqui. Eu acho que fica quase um quadro aqui.
O professor gosta de quadro, né? Beleza, então, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos para lá. Isso daqui, ó. Esse pedacinho aqui é a nossa PG. E esse daqui é a nossa formulazinha, que a gente também pode encontrar por ela. Tá? Esse aqui é a nossa formulazinha. dn menos 0,4 é igual a n. E a n é 0,3, 2 elevado a n menos 1. Que estava aqui no texto, ó. Estava exatamente aqui no texto, ó. Estava exatamente isso daqui. Tá? Esse aqui estava lá no texto, lá. Estava dito isso daqui. Beleza, deixa ele aqui embaixo. Isso aqui para a Terra. E aí nós temos o seguinte, com n igual a 5, então nós queremos achar Júpiter. No lugar desse n igual a 5, a gente vai substituir o número 5, então. Então, como que a gente vai achar o número 5? Aqui, ó, só substituir aqui, ó. Substituir o n por 5. Então, 5 menos 1 é 4, então ficou 0,3, que multiplica 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 16, então vai dar 16. 16 vezes 3, 48, como é 0,3, 4,8. Então, meu A5 é 4,8. Beleza. Isso daí tudo bem. Então, vamos lá, vamos encontrar quanto que é esse A5, então. Esse A5 a gente vai fazer o seguinte, ó. Só substituindo aqui, ó. dn menos 0,4 é igual a n. Eu estou caçando um A5, então foi só uma organização. Foi só uma organização. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo aqui. Ó, no lugar desse AN aqui, ó, no lugar desse AN, eu vou colocar o A5. No lugar desse AN, eu vou colocar o A5. E esse 0,4 ele vai somando para o outro lado. Então ficou aqui a distância é A5 mais 0,4. Como o A5 é 4,8, ó, já estava aqui, ó. Deixa o professor colocar isso separadinho aqui. Ó, como o A5 já é 4,8, então ficou o seguinte, ó. 4,8 mais 0,4. Mais 0,4. E aí eu já terminei o restante aqui, tá? Tudo isso aqui vai dar 5,2. Beleza? Então tudo isso aqui vai dar exatamente 5,2. Então era só uma organizaçãozinha aqui que a gente tinha que fazer. Não precisa de muito pensar. Era só a gente entender que ali você tinha uma PG, né, que é essa formulazinha aqui remete-se a um APG, que é o que ele demonstra lá no nosso probleminha. Tá bom? Deu para entender por que é 5,2 unidades astronômicas aqui? Deu? Oi, oi? Deu? Sim? Beleza, Natália? Nath, ó, a gente parou aqui então no exercício 2. Professor, vou anotar aqui então, para mim fazer. Eu vou gravar um vídeo extra, tá bom? Com essas respostas. Então deixa eu abrir aqui. Beleza, professor. Tá? Vou gravar um vídeo extra com essas respostas, que já é 9h04 e eu não quero passar do horário com vocês aqui. Tem muito exercício. Tem bastante exercício. Aí o professor vai fazer o seguinte. Deixa eu dar uma pausa aqui. Já